Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, te exaltamos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus bom e sempre está em nosso meio, Pai. Te louvo, Senhor Jesus, pelos irmãos, pelas irmãs que estão aqui presentes assistindo essa aula, Senhor. Tanto aqueles que vão assistir via online. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o seu Espírito Santo venha direcionar essa aula, Pai amado. Que o seu Espírito Santo nos ensine todas as coisas. Que caia por terra, em nome de Jesus, toda e qualquer situação que possa atrapalhar. E que seja, Pai amado, a tua palavra viva em nosso meio. Nos dê, Senhor Deus, a sua revelação em nome de Jesus. Amém. Já é oração, e oração é a chave que abre o céu. É uma prática espiritual que nos eleva ao trono de Deus, através da conversa com o Pai. É um elemento essencial para o crescimento no conhecimento e na intimidade com Deus. Apesar da oração ser uma prática religiosa, de qualquer religião, muitos cristãos não levam a sério e só utilizam no momento de dor. Então, gostaria de perguntar para vocês, que vocês lembram de alguma situação em que vocês orou, que alguém de vocês oraram e recebeu uma resposta de oração, que vocês possam compartilhar. Amém? Pensa aí. Vou dar uns minutinhos para que vocês pensem. Deixa eu ver. Eu orei para conseguir no celular e no final de tudo eu consegui. Oh, glória a Deus. Bênção. Bênção. Agora que me... Então conta, Sara. Eu orei pra nossa família, pra acabar a briga. Deu certo. Amém. Glória a Deus. Bênção. Hein? Então, ó, a presença de Deus. O pecado afastou o homem de Deus, e só por meio de sangue era possível ter acesso a Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 20. Essa palavra é uma palavra linda, que através do Senhor Jesus Cristo nós não precisamos mais ter medo, pois nós podemos entrar na presença de Deus com confiança, que apesar do pecado da raça humana, Jesus Cristo fez o seu papel, né, morrendo na cruz do Calvário para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então a oração, ela é um ato de submissão, de entrega nas mãos de Deus, né, um ato de petições. Então na oração nós, quando chegamos na presença de Deus, nós entregamos aquilo que nos aflige, nós nos colocamos submissos diante de Deus. E fazemos os nossos pedidos. Mas a oração não é só pedido, é um ato de adoração. Em que sentido que é um ato de adoração? Nós louvamos a Deus, nós exaltamos ao Senhor, porque Ele é um Deus bom e ouve a nossa oração. E sabemos que Ele é o Criador de toda a terra, mas Ele escuta as nossas orações. Nós temos aqui Salmo 86... Ele fala assim: inclina para mim os teus ouvidos, dá-me a resposta, pois sou um desvalido e muito aflito. Conserva-me em vida, pois sou fiel. Tu, meu Deus, salva-me, teu servo, que em ti confia. Tem piedade de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra o coração do seu servo, porquanto a ti, Senhor, eleva minha alma. Então aqui, até o momento, ele está se colocando submisso a Deus, se colocando inferior, colocando a sua falta de poder, no caso. De todo o coração te exaltarei, Senhor, meu Deus, e glorificarei para sempre o teu nome. Então ele está te exaltando, está adorando a Deus. E aí no 13 ele fala: portanto, teu amor é tão generoso para comigo, que livraste a minha alma de todos os poderes da morte. Ó Deus, agora no 14 só que ele fala: os arrogantes se levantam contra minha pessoa, um bando de prepotentes atenta contra a minha vida, gente que não faz caso de ti. Então ele adora a Deus em primeiro lugar, e depois ele entra na presença de Deus falando os problemas dele, né? Colocando que ele é alguém ali pecador, pedindo perdão pelos seus pecados, mas pedindo para que o Senhor possa ouvir a voz dele. E é necessário um esforço para fazer essa oração.
apesar de ser um ato simples de você chegar no seu quarto e falar com Deus, é muitas vezes necessário um esforço, porque você vai deixar de fazer algo de repente que você gosta, naquele momento que você tem livre, para poder estar na presença de Deus. Mas isso também demonstra o seu amor para com Deus. E é travado uma guerra espiritual. O que seria essa guerra espiritual? O inimigo não quer que você ore, então pode acontecer alguma situação em que você seja impedido de orar, mas você não pode deixar de orar, principalmente em espírito, né? Mas nós vamos falar um pouco sobre essa guerra espiritual. E é algo que deve fazer falta como água e alimento. O dia que você não ora, você deve sentir falta de estar na presença de Deus. A gente não sente sede? A gente não sente fome? A gente até comentou o que é necessário para o crescimento humano nas outras aulas. E aí a gente comentou as diversas situações. Também o espírito precisa sentir falta de oração. É necessário. Mas para que você tenha essa habilidade, vamos dizer assim, que você sinta essa falta, é necessário que aconteça um hábito. Porque você vai se sentir tão prazeroso estar na presença de Deus, sentir a graça de Deus, a unção sobre a sua vida, que você vai querer estar mais vezes na presença de Deus. A oração como ato criador. Através da oração é possível modificar situações e circunstâncias ao nosso redor. Nós temos um exemplo de Ana que teve Samuel. 1 Samuel 1. Diz assim, vou ler o verso 9. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, ela está orando. A Ana está orando. Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da sua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me concederes um filho, homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia um som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. E olha só, ela estava orando de uma forma tão forte na presença de Deus, apesar de não estar falando alto, que ele achou que ela estava bêbada. E aí ele repreendeu ela. No verso 14 ele diz assim: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isso sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgue a sua serva com uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou triste e desesperado. Então Eli disse: vai-te na presença do Senhor e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E aí engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e lhe chamou Samuel, explicando: eu roguei a Yahvé. Olha só, o significado do nome Samuel é eu roguei a Deus, né? Eu roguei ao Senhor. Olha que lindo, né? Samuel é o mesmo nome de oração. E Ana, ela fez esse clamor diante do Senhor de uma forma tão forte que Deus permitiu que Samuel fosse criado. Nós temos também esse outro exemplo que é Josué orou e o sol parou. Deixa eu abrir aqui a referência. Diz assim, em Josué 10, 12. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé. Olha só, ele orou, ele fez um clamor diante de todo o povo de Israel. Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, silencia-se sobre o vale de
Aijalon. E aí o sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando. Então havia ali uma guerra. E Josué, pela direção do Espírito de Deus, clamou para que o sol continuasse, não ficasse escuro. Então o sol continuou naquela posição. E aqui diz assim, está aqui no verso 13: o sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está escrito no livro de Achar dos justos: o sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte, quase um dia inteiro. Então, por 12 horas, o sol demorou de se pôr. Ou seja, Deus permitiu que eles viessem até aquela luz do dia para poder vencer aquela guerra. Isso. Aqui nós temos, quando estamos em perigos, ficamos alerta. Há perigos que nos rondam. Há perigos que nos rondam a vida, família, igreja, e precisamos guerrear espiritualmente. Tem situações que existe uma guerra espiritual, onde essa guerra ela é necessário ser travada espiritual. Efésios 6:10. Diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, às vezes a gente está passando por uma luta familiar, uma luta no trabalho, ou alguma situação que a gente não consegue conquistar algo. O apóstolo Paulo está falando aqui que a luta ela não é contra os seres humanos, mas contra principados, potestades e dominadores desse sistema mundial em trevas. O que seria isso? São os demônios, anjos caídos que estão aí no mundo tentando atrapalhar as pessoas, os seres humanos, tentando fazer com que as pessoas entrem no pecado, façam o que é errado. E aí, o apóstolo Paulo está falando assim: vocês não têm que lutar entre vocês contra seres humanos, mas vocês têm que lutar espiritualmente. E aí ele fala assim, no verso 13: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestido a couraça da justiça. Então aqui o apóstolo Paulo faz como se fosse uma ilustração. Você tem que estar com todo o seu armamento, né? E o primeiro armamento que ele fala é o cinturão da verdade. O que é esse cinturão? O cinturão, o cinto, ele é utilizado para que as calças não caiam. E quando a calça cai, o que a pessoa sente? Uma vergonha. Então, quando você fala mentira, faz as coisas erradas nesse sentido, mentindo, não tem a verdade naquela situação, você passa uma vergonha. Então, para que você não tenha vergonha, revista-se da verdade, vista o seu cinturão da verdade. A couraça da justiça. A couraça da justiça, ela está no verso 14. O que é isso? A couraça, ela é um equipamento que ela protege o pulmão e o coração, são órgãos de vida. Jesus Cristo, ele se fez vida sobre nós. O que tem a ver isso? Tem a ver que o Senhor tem justiça sobre nós através do sangue do Cordeiro. E assim, os nossos órgãos principais, que é o coração e o pulmão, eles estão protegidos com a couraça da justiça. Que aonde você for, você tem que estar com essa justiça cobrindo a sua vida. Calçados, aqui no verso 5 fala: calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Onde você for, você tem que levar esse evangelho da paz. E acima de tudo, estar em paz, né? Não levar confusão, brigas, mas estar
com esse evangelho da paz nos seus pés calçados, para onde você for, para onde você andar. Ter o escudo da fé. No 16 ele diz assim: abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O inimigo muitas vezes manda setas. Essas setas são, lógico, não são visíveis, são invisíveis. E essas setas, elas vêm e tentam te inflamar, ou trazendo confusão, briga, ou dúvida, situações que possam te atrapalhar a crer no Senhor. Mas o escudo da fé, você colocando a fé na sua frente e falando, não, Deus é comigo, essa seta é mentira do inimigo, não vou alimentar essa situação para eu não deixar de crer no Senhor, vou alimentar, na verdade, a minha fé através da palavra de Deus, eu consigo seguir. O capacete da salvação. O capacete, ele protege o cérebro. O cérebro de investida de Satanás. Você tem que entender que esse capacete é você saber que você é salvo, que você é filho de Deus, que Jesus Cristo te deu essa condição de filho. Então, com o capacete da salvação, você se sente protegido. Oi, a Ana tá dando exemplo aqui que o capacete da salvação, ele protege contra pensamentos do inimigo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lá no 17. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o inimigo vem contra você, você fala um versículo. Pensamentos de morte, pensamentos de xingamento, de maldade, de medo, de ansiedade. Você utiliza a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para poder vencer aquela situação. E no 18 diz assim: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, que a gente tem que orar no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Em que sentido que ele está falando aqui? Antigamente, quando havia essa armadura romana, eles utilizavam um óleo para poder proteger o material deles, né? O armamento deles. E principalmente no escudo. Se eles não colocavam esse óleo, no momento da guerra poderia vir uma seta e esse material ele poderia estar enferrujado, danificado e não protegeria essas pessoas de uma forma correta, né? No caso, esse soldado de uma forma correta. Então, antiferrugem, né? Também, tipo um antiferrugem. Mas o que o óleo exemplifica na palavra de Deus? O Espírito Santo. E a oração, ela traz essa questão do Espírito Santo. Quando você entra na presença de Deus, você está dando lugar para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. E esse óleo que o Senhor permite com que nós venhamos ter, ele é derramado sobre as nossas vidas. E assim, todo o nosso armamento, ele é mais útil para o trabalho. Então, que possamos estar em oração o tempo todo, como o apóstolo Paulo falou aqui, orando o Espírito em toda circunstância, com toda petição e humilde insistência. Vigiando é como? Está alerta. Amém, irmãos? Outros tipos de oração. Existem orações que são agradecimento, onde nós agradecemos, ações de graça. 69:30 diz assim: em cânticos então louvarei o nome do Eterno, e os meus agradecimentos exaltam a Ti, Senhor. Então, ações de graça, ser grato a Deus, né? Proclamar ações de graça por todo tipo de situação. Isso
é feito na oração. Existe também a confissão. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. Deus está ensinando que nós não devemos estar ansiosos, mas nós devemos estar entregando tudo aquilo que a gente se preocupa na presença dele. Orando, né, por meio de oração e súplica, suplicando a Deus para que Deus venha responder. E aí, sabendo que as nossas petições estão diante do Senhor, a gente não fique ansioso. Existe a oração também de intercessão, que está lá em Tiago 5,16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. Então, quando você ora um pelo outro, você está intercedendo. A súplica de uma pessoa é justa, é muito poderosa. Nós oramos um pelos outros. A oração, ela também pode ser coletiva. Quando a gente está na igreja e ora em conjunto, ela é coletiva. E tem que ser individual também, né? Não só coletiva, mas também individual. Individual é quando nós oramos no particular na nossa casa. Há alguém que intercede por nós. Nós aprendemos que a intercessão é quando nós estamos orando por alguém, ou alguém ora por nós. Isso é intercessão. Mas existe uma intercessão espiritual por nós. Glória a Deus. Essa intercessão, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus e por Jesus. Então, vamos ler primeiro a respeito do Espírito Santo. Está lá em Romanos 8, 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então, quando nós oramos em espírito, né, através da oração em línguas, o Espírito Santo intercede por nós, né? E lá em Romanos mesmo, 34, 8:30, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Então, Jesus Cristo está intercedendo por você. Aleluia! O secreto ensinado por Jesus. A oração, o jejuar e a ajuda aos necessitados. Lá em Mateus 6, o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou que a nossa oração deve ser em secreto e sem repetição com o nosso Pai. Também é necessário jejuar, né? Não demonstrando para as pessoas. Vamos abrir então Mateus 6, que eu quero ler com vocês. Lá no verso 5 diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com certeza, vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. O que Jesus está falando aqui? Que não é para você ficar demonstrando para os outros que você é uma pessoa religiosa, né? Que pelo contrário, você deve fazer suas orações a Deus em secreto, sabendo que ele vai responder. Ele fala no 6, tu, porém, quando orardes, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. E aí ele fala, quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao muito falar serão ouvidos. A gente tem algumas religiões, por exemplo, que falam assim, orem 20 Pai Nossos.
Ou seja, vários tipos de... Então, isso é uma prática religiosa dos católicos, né? Mas nessa época existia isso também, deles ficarem rezando, que se fala isso. Orando a mesma oração por 20 vezes. O que ele está querendo dizer aqui? Que não é necessário você orar dessa forma. Ele fala, quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tudo que tem necessidades antes mesmo de pensais. Por essa razão vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso? Uhum. A Ana falou que conhece. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso, meninas? Sim. Então, aí Jesus Cristo, ele nos ensinou a orar dessa forma, né? E ele fala também que nós não devemos jejuar para falar para os outros. É lógico que quando é feita uma campanha na igreja, onde toda a igreja jejua por um propósito, todo mundo sabe que está fazendo aquela oração, aquele jejum. Mas o que ele está querendo dizer é que muitas pessoas ficam se mostrando por causa do jejum. Está lá em Mateus 6,16. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostrei com aspecto sombrio como os hipócritas. Desfiguram seu rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a sua cabeça e lava o rosto. Pois assim não aparecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, ele está ensinando que o jejum ele tem que ser feito para Deus, né? Depois a gente vai falar numa aula específica. E em Mateus 6:3 diz assim: tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixeis a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. A mesma coisa. Então, esse secreto que está ensinando por Deus é que a gente tem que fazer as coisas para Deus. Se a gente ajudar alguém, que a gente não fique anunciando, porque isso aí é mais um ato político, público, para mostrar para as pessoas que você é bonzinho ou boazinha, do que necessariamente que você está fazendo algo com a intenção de abençoar o próximo, mas adorando a Deus. Então, como a gente leu sobre o Pai Nosso, aqui está a oração do Pai Nosso. Nessa oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, ele nos faz reconhecer a santidade, o reinado de Deus, a vontade de Deus, ou seja, a gente declara que a vontade de Deus é soberana. Nós também declaramos a provisão ou pedimos a provisão, pedimos perdão, falamos sobre, Senhor, me conceda o livramento e a sua proteção. Então, é uma oração completa. Você pode usar essa oração como modelo para você fazer as suas orações. Então, ele diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Tá vendo? Você está reconhecendo a santidade de Deus. Venha o teu reino. Aí ele fala assim: que o seu reino, a sua vontade, seja feita aqui na terra como no céu. Então, nós estamos declarando: venha o teu reino. Nós estamos pedindo para Deus: venha o teu reino. Que o Senhor reine sobre as nossas vidas. Que nenhum mal venha reinar em nosso meio. Depois ele fala: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então, ele pede uma coisa pequena, mas ao mesmo tempo simples, mas super importante. Que é quem consegue viver sem o alimento de cada dia. E ele fala: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Algo que a gente tem que ter em nossas orações sempre é que todos os dias nós temos. E ele fala assim: não nos deixes cair em tentação. Ou seja, nessa oração você está clamando a Deus que não permita com que você caia em ciladas que o inimigo faz para você pecar. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Como assim nos livra do mal? Nos livra do Satanás, do inimigo. Pois teu é o reino. Ou seja, Deus é soberano sobre tudo. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o que Jesus ensinou sobre a oração? Jesus orava em lugares solitários.
Temos duas referências, depois eu vou mandar para vocês esses slides, se vocês quiserem anotar esses versículos, mas ele ia para o monte, né? Ia para lugares diferentes onde havia multidão para poder estar com Deus. Ele orava de manhã, à tarde e à noite. Aqui tem um versículo onde diz que ele orava à tardinha, ou seja, não havia um horário específico, ele orava o tempo todo. E ele ensinou que é algo espiritual e não formal. Quando ele orou aqui falando o Pai Nosso, vou voltar aqui o slide, ele estava ensinando que é algo espiritual e não formal, que você não tem que ficar rezando diante de Deus, repetindo a oração várias vezes. Não, é algo espiritual, que você tem que permitir estar diante de Deus numa conversa e o Espírito Santo vai tratando o seu coração e você espiritualmente vai falando com Deus aquilo que você precisa. Na oração também, Deus fala com você. Se você prepara um tempo para estar com Deus, é lógico que ele vai estar com você. E ele vai falar com você. Como que ele fala comigo? Como que ele fala com você? Através da sua palavra, através de versículos, através de um pensamento que Deus mostra para você alguma coisa. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A gente tem aquele texto lá em Tiago que a gente já leu, que está lá em Tiago 5:16, diz assim: portanto, confessai os pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então, a oração, ela tem muito poder. Ela deve ser perseverante. Está lá em Mateus 7, do 7 ao 8. Pedi e vos será concedido, buscai e encontrarei, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Glória a Deus, né, irmãos? A gente pode perseverar. Você não precisa repetir, mas você pode ser insistente. Então, ela deve ser perseverante, envolve coisas pequenas, como pedir o pão nosso de cada dia, que a gente já leu no Pai Nosso, envolve realidades espirituais, que está lá em João 17. Tendo dito essas palavras aos discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Assim como outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que lhe conceda vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, a oração aqui de Jesus, ela mostra realidades espirituais, não somente realidades físicas. A gente pode orar, que nem eu falei no começo, por uma prova que vai vir. A gente pode orar por uma situação relacionada a um emprego. São realidades, necessidades físicas do momento, mas a gente pode orar também pela salvação de alguém. Isso é uma realidade espiritual. Você também pede livramento do mal e até fortalecimento. Obrigado, Jesus, por ouvir a tua voz a respeito de oração. Nos permita, durante a semana, Senhor, durante os nossos dias, que o Senhor nos dê experiências nessa área de oração, Pai. Que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo todo mal, tudo que não vem de ti, todo impedimento de Satanás, para que cada uma dessas vidas tenha um tempo de oração contigo, que caia por terra todo mal. E declaramos vitória, respostas de orações. Nós te louvamos, oramos por aqueles também que estão assistindo a aula, que vão assistir a aula pelo YouTube, que o Senhor possa responder às orações, Pai, e que o Senhor possa nos trazer esses testemunhos para que o seu nome seja glorificado. Vocês são bênção, viu? Não esqueçam de continuar com as orações de 10 minutos todos os dias. Até mais, Deus abençoe.